Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar para vocês como a gente pode estar implementando um protocolo SPI via software, uma software SPI. Por quê? Porque por mais que o seu microcontrolador possua uma SPI via hardware, de repente você não acha muito prático usar ela. Então você pode estar usando um SPI via software, que é muito mais rápido o desenvolvimento, e depois você pode estar passando por um SPI de hardware. Mas tem aqueles casos que o microcontrolador não possui uma SPI via hardware. No meu caso, por exemplo, o CH32V003 que eu estou usando, na versão com menos pinos, que é essa SOP16 que eu estou usando, ela não tem o pino de clock, então a SPI interna dela é inútil. Então a gente vai trabalhar com SPI via software nesse microcontrolador. Isso que é o bacana dos protocolos via software, que sabendo operar I/Os, que é a parte mais importante, você pode desenvolver qualquer protocolo em qualquer microcontrolador, dos mais simples aos mais avançados. Dos mais avançados, claro que você precisa de um estudo mais aprofundado para conseguir fazer esses protocolos. No vídeo de hoje, então, a gente vai aprender como a gente implementar um SPI via software. Eu já desenvolvi o arquivo, então eu não vou fazer parte por parte. Eu não vou desenvolver ele em tempo real. Vou apenas demonstrar para vocês o arquivo e explicar o que faz cada coisa. E hoje eu não vou colocar uma câmera específica no hardware. Por quê? Porque no nosso hardware, como vocês podem ver na foto, ele não possui LED, display, não tem buzzer, não tem nada que vá dar algum sinal para a gente. A gente vai apenas usar a serial. Por quê? Eu tenho essa EPROM aqui, ó, essa memória flash, ela é uma memória SMD, só que eu fiz um adaptador improvisado, soldei ela em um suportezinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar um texto aqui e vou colocar no microcontrolador para a gente ler esse texto. Eu não vou fazer gravações hoje, vou fazer apenas leitura para demonstrar o funcionamento da SPI via software. Mas se você quiser implementar esta memória como gravação também, você pode. Basta apenas você ler o datasheet dela. Inclusive o frame de SPI que eu vou usar para demonstrar para vocês aqui como funciona o protocolo SPI, eu tirei do datasheet dessa memória, da WinBond. Tirei da WinBond porque eu tenho Sifion, MChic, várias outras marcas. Só que a WinBond, além dela ser uma memória mais avançada, tem vários recursos, o datasheet dela também é muito bom. Então tirei dele. Mas cada dispositivo SPI vai depender de uma implementação específica. Para uma memória dessa aqui, é uma implementação. Para um sensor, por exemplo, ou para um transmissor de dados, vai ser totalmente diferente. Então, o que eu vou demonstrar aqui é a base do SPI. A implementação depende de cada dispositivo. Esse é o pinout do microcontrolador que eu estou usando, do CH32V A4M6, que é a versão de 16 pinos. Se vocês olharem aí, ó, era para ter uma via de clock, o MOS e o MISO. Só que o único clock que tem ali é o clock da I2C. A gente não tem um pino que sai o clock do periférico SPI. Então, nesse microcontrolador, por exemplo, a gente não tem a possibilidade de uma SPI via hardware. Bom, mas então, o que eu escolhi fazer? Para manter uma certa compatibilidade, eu usei os mesmos pinos MOS e MISO da SPI via hardware. Por que eu fiz isso? Bom, para manter uma certa compatibilidade, que por exemplo, você pode estar trabalhando com a versão de mais pinos, que tem a SPI via hardware totalmente. Então, o que você pode fazer? Você está desenvolvendo seu produto e você já sabe operar I/O, mas você quer testar alguma coisa e o seu microcontrolador, o datasheet dele é muito complicado. Então você quer um desenvolvimento mais rápido. Você pode começar o seu produto com a SPI via software.
E aí você implementa essa SPI via software nos mesmos pinos da SPI via hardware. Que aí depois com o seu produto em funcionamento, basta você criar um novo código que você implementa a SPI via hardware. Então, é os melhores dos mundos. Mas, por exemplo, no seu microcontrolador que não tem SPI via hardware, é uma super utilidade você usar a SPI via software. Aqui eu vou demonstrar para vocês como funciona a nossa SPI, como os dados funcionam. A SPI é o protocolo mais simples que eu considero, porque os pinos dela, as vias dela são muito bem definidas, pelo menos no modo simples, na SPI comum. Os pinos são muito bem definidos. Então você tem um pino para DX, um pino para RX e um pino para clock, totalmente separados. Você tem também o pino chip select, que é para iniciar e terminar a transmissão. Então, eu vou mostrar para vocês o modo 0, que é o modo mais comum. Eu não vou demonstrar outros modos. Nesse modo, o que acontece? O chip select ele permanece em nível alto quando não tem comunicação, e o clock em nível baixo. Os dados tanto faz. Então, como que a gente começa uma transmissão? Basicamente, a gente abaixa o pino chip select e aí o meu dispositivo entende, já vai chegar dados. Então, aí eu coloco meus dados na minha linha que eu mando para o meu dispositivo e dou clock na borda de subida. Na borda de subida eu valido o meu dado. Então eu coloco 0, clock, 1, clock, 0, 0, clock, clock. Então é assim que funciona. E aí o retorno, como esse protocolo é um protocolo mestre-escravo, então nesse protocolo o retorno vai se dar de acordo, por exemplo, da memória que eu estou usando aqui. Se eu mandar o código de leitura, que é 03, eu mando o endereço que eu quero ler e automaticamente, depois que eu terminei de mandar o endereço, já tem dados da minha linha. E aí eu vou dando clock para receber. E uma coisa muito importante, a UART que a gente já fez, ela é do menos significativo para o mais significativo. A gente envia os dados do 0 ao 7. Nesse caso da SPI e vários outros protocolos, o padrão é ser enviado do mais significativo para o menos significativo. Isso quer dizer, eu vou enviar do 7 ao 0. Muito bem, todo mundo já sabendo como é que funciona esse protocolo. Eu vou mostrar o arquivo aqui para vocês verem como é simples. Eu já desenvolvi o arquivo todo. O arquivo vai estar para download, mas eu vou apenas demonstrar como a gente trabalha com esse arquivo. Eu já incluí ele aqui no main e já fiz as minhas configurações. Eu coloquei chip select no 3, o clock no 4, e os dados de saídas no 6 e o de entrada no 7. Então, muito bem. Aqui pode ser float, pode ser pull down, pode ser pull up, tanto faz. Eu coloquei float aqui porque eu achei interessante não forçar o dispositivo. Muito bem, então já fiz as configurações, só o 7 que é a via de entrada, que ele é de entrada, os outros são todos saídas push-pull. Inicializei as configurações normais aqui, o chip select inicia em nível alto, o clock nível baixo, e os dados de saída eu coloquei em nível baixo também. Muito bem, e aí o nosso arquivo, cabeçalho como sempre, né? E aí, o que eu coloquei aqui, ó, driver config, como se fosse um driver. Então, alterando isso aqui, esses parâmetros aqui, você pode fazer funcionar esse arquivo em qualquer microcontrolador, independente de marca, modelo. A única coisa que você vai ter que prestar atenção é o tamanho máximo dos dados. Se o seu microcontrolador só aceita 8 bits, modifica as funções para trabalhar com 8 bits ou 16 bits, o que o seu microcontrolador suportar. No meu caso, suporta 32. Até 64, se eu colocar aqui, ele suporta, mas eu coloquei padrão 32. Então, o que a gente tem aqui? Eu fiz defines aqui, ó, para manipular as nossas IOs.
E aí, aqui você coloca as funções do seu microcontrolador. Aí, por exemplo, ó, pin SPI clock. Eu tenho um define para ligar o pino e para desligar o pino. Então, muito bem. Aí, aqui, ó, no caso do Arduino, por exemplo, seria digital write para ligar e digital write para desligar. Então, aqui você faz essas modificações. Aqui o chip select você nem precisa fazer defines. Eu coloquei para ficar mais padrão. Mas você pode adicionar, como eu coloquei aqui, ó, o tanto de linhas de chip select que você precisar. O tanto de dispositivo que você tiver, você adicione esses chip selects. Essa temp aqui, ó, é de temporização. Por que eu coloquei isso aqui? Geralmente, os dispositivos SPI trabalham na velocidade máxima do dispositivo mestre. Geralmente não tem limitação de velocidade. Mas tem casos específicos. Por exemplo, para você iniciar um cartão de memória, um SD card, no modo SPI, você precisa trabalhar ele, iniciar numa frequência de 100 a 400 kHz. Não pode ser acima disso, porque senão você não consegue fazer a inicialização. Depois que iniciou, aí você volta para velocidade total, normal. E aí que eu coloquei as funções bases. Por quê? A SPI é basicamente isso aqui, ó. Não tem muita coisa. E aí o que acontece, ó? Essa função delay aqui, que vai dar sua IDE, pode ser milissegundos, microsegundos, tanto faz. Ela depende desse parâmetro aqui, ó, esse parâmetro aqui que vai falar qual a velocidade que a gente vai trabalhar. Por exemplo, 1 microsegundo vai dar uma frequência de 100 kHz. Então, beleza. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, void SPI clock. Essa função que faz o nosso pulso de clock. Ela faz clock alto, clock baixo. Beleza, terminou a nossa função de clock. Só que eu adicionei isso aqui, ó, esses dois ifs aqui. Ó. Por quê? Caso eu sete um valor para temporização aqui, então significa que eu vou trabalhar na velocidade lenta. E aí eu verifico, se for diferente de zero, porque qualquer coisa que não seja zero é 1. Então, se for 1, eu temporizo nesse tempo aqui. Então, isso aí é super simples de entender. E aí, beleza. E aí, eu tenho aqui, ó, SPI Data Out. O que essa função faz? Ó, SPI Data Out. Ela não retorna nada. Aqui eu tenho size. Size o que significa? Vai ser essa contagem aqui, ó. Size é o número de bits que eu quero mandar. Porque eu posso mandar 8, 16, 32, 64. Então posso mandar o número de bits que eu precisar. Então, por isso que tem esse size aqui, ó. Eu coloco o size e aí eu coloco o dado que eu quero mandar. No caso, eu posso colocar de 8 até 32 bits. Mas se o seu microcontrolador só suporta 8 bits ou 16, coloque aquilo que ele suporta. E aí a gente faz um for aqui invertido. Em vez de a gente incrementar, a gente decrementa, porque a gente envia do mais significativo para o menos significativo. E aí a gente faz um for com início em size. Se o size for 24, aqui ó, a gente vai contar de i, que vai ser 24, menos 1, 23. Então vai de 23 a 0. E aí a gente vai lendo os bits da minha variável de entrada. Muito bem. E aí, se o bit for 1, eu seto a minha linha. SDO, Serial Data Out. Eu seto a minha linha de dados. Se não, eu reseto a minha linha de dados. Desligo. E a cada passada, cada definição do pino, eu dou um pulso de clock para o meu dispositivo receptor receber esse dado. Validar esse dado. Muito bem, essa função é muito simples. E aí eu tenho a data in. Essa função ela faz o que? Ela retorna para a gente o dado que está na linha que a gente está recebendo. E aí eu falo o seguinte: aqui eu tenho ó, uint 8 size. Então o que isso aqui significa? Eu posso receber até 256 bits. Então
geralmente até 32. E aí eu crio uma variável para armazenar os meus dados que estão chegando. Beleza. No tamanho máximo de 32. E aí eu faço o mesmo for, só que agora, em vez de eu ler uma variável de entrada, eu vou ler o meu pino, que eu coloquei aqui, ó, serial data in, que eu fiz já o define aqui para PC7. Eu leio se o PC7 for 1, então eu seto o bit na minha variável de dados naquela posição. Se não, eu reseto o bit. Eu posso até omitir essa parte aqui, ó, de else, para ter uma velocidade mais alta, que eu não preciso disso aqui, porque como eu inicio em 0, eu vou apenas setar aqueles bits que forem necessários. Eu posso fazer disso. E aí, a cada bit recebido, eu tenho que dar um pulso para o próximo bit. E assim vai até chegar no meu limite. E aí, terminei de receber esses dados que eu coloquei o tamanho aqui, eu retorno o valor. Então, basicamente é isso. É um arquivo muito simples, muito compacto, como vocês podem ver aqui, ó. Então, não tem muito segredo. É muito simples. É basicamente você redefine isso aqui para os seus pinos, para suas funções que alteram os pinos do seu microcontrolador. E aí, como que eu vou fazer a demonstração para ver que a nossa SPI realmente está funcionando? Bom, eu vou gravar um texto nessa memória aqui. Então, eu vou pôr um texto aqui e a gente vai ler com o nosso microcontrolador o texto que está nessa memória SPI e eu vou jogar isso para a serial para a gente ver se a gente conseguiu ler o texto que está aqui. Mas primeiro eu tenho que criar a função que lê o texto que está aqui. Então, para isso eu criei a função que lê um arquivo de lá da memória. Então, eu criei um buffer aqui de 20 posições. Então, beleza. Aqui eu vou armazenar, na verdade, um string. Você pode armazenar qualquer tipo de dado. Eu vou colocar um string para ficar mais fácil, né? Então, criei o meu buffer, criei essa função aqui, ó, que ela faz a leitura para a gente. Ela recebe dois parâmetros: o tanto de bytes que eu quero ler e, no caso desses bytes, seria posições. E o endereço inicial dessa leitura, que eu vou ler sequencialmente. Posso ler byte a byte? Inicia uma conexão, lê um byte, termina, incrementa o i e abre de novo? Posso, mas a leitura sequencial é muito mais rápida. Então, eu passo o tanto de bytes que eu quero ler e eu passo o endereço inicial dessa leitura. E aí eu baixo o chip select e mando o comando de leitura. O comando de leitura, ele é de 8 bits. Então eu mando o comando de 8 bits com conteúdo 03 hexa. O 03 hexa, se vocês verem no datasheet, ele é o comando de leitura da memória, leitura sequencial. E aí eu mando o endereço inicial. O endereço inicial ele é de 24 bits e endereço, que é a nossa variável de entrada. Eu vou começar do endereço 0. E aí eu criei uma variável de incremento aqui, porque eu vou usar um while, não vou usar um for. Por quê? Porque o for ele vai destruir o meu valor que eu incrementei no i. Então, como eu preciso desse valor para colocar o caractere de terminação da minha string, que é o caractere /0, ou o valor 0, que seria nulo, então eu usei um while para mim não destruir esse resultado. Então, eu criei ele fora e verifiquei. Enquanto o i, ou seja, meu contador que está incrementando, for menor que o tanto de leituras que eu coloquei, eu faço disso aqui, ó. O meu buffer na posição de i que eu estou incrementando, ele vai ser igual ao texto que está na minha memória, que eu estou lendo de 8 em 8 bits, essa função que eu criei data_in vai me devolver na minha posição. No momento que acabar, eu já tenho o meu i incrementado e eu coloco no meu final da minha string o caractere /0 e chip select high. Eu faço 16 leituras a partir do endereço 0. Faço essa leitura e mando esse conteúdo via minha serial a cada 500 milissegundos. Agora, com essa memória aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gravar o meu texto aqui para mim ler no meu microcontrolador e mandar via serial. Então, como que eu vou gravar essa memória?
vou gravar com esse gravador aqui, ó. E aí eu coloco a minha memória aqui. Muito bem. Está aqui, ó. Vou gravar o texto agora. Vocês vão ver como que eu vou fazer isso. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar esse texto. Como que eu vou criar esse texto? Eu abri aqui um bloco de notas. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Suporte de SPI Flash. Então, arquivo salvar como. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou vendo aqui. Aí, tipo, todos os arquivos. Aí eu vou colocar aqui, ó, text.bin. Salvar. Então, criei um arquivo text.bin com esse texto aí, ó. Criei no bloco de notas mesmo. E aí, agora eu venho aqui para o meu programador. A minha memória já está inserida. Detectar o chip, detectou perfeitamente. E aí agora eu faço o seguinte, apago o chip, sempre apago o chip. Na verdade, não precisa apagar o chip inteiro. Você precisa apagar aquele pedaço da memória que você vai escrever. Porque essa memória aqui, ela não é igual à memória 2C. A memória 2C você pode ler e escrever sem precisar apagar nada. Apesar do tamanho pequeno dela, para guardar poucas informações, mas você tem essa praticidade. Você pode ler e escrever sem precisar fazer apagamento. Na memória flash SPI você tem que apagar. Beleza, apaguei. Vem aqui, adiciono meu arquivo text.bin. Ah lá, meu texto já está lá. Ó. E aí, com a memória detectada e o arquivo carregado, eu mando gravar. Falar que o arquivo é pequeno e tal. Gravou, beleza. Ali, ó, não está printando nada. Está printando coisas aleatórias, porque a memória não está encaixada lá. Vou encaixar a memória agora. Vamos ver o que acontece. E, ah lá, perfeitamente. Leu um caractere incorreto ali, mas é algum ajuste que eu tenho que fazer. Mas olha lá, perfeito, ó, porte de SPI Flash, o texto que eu escrevi lá no bloco de notas e gravei na minha memória. Então está funcionando perfeitamente. Se eu tiro a memória, imprime nada. Se eu coloco a memória de novo, imprime o texto. E então você pode implementar com isso aqui um sistema simples de arquivo, várias outras coisas, né, que você queira fazer. Bom, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu não queria que ficasse um vídeo muito extenso, mas acaba que com as explicações fica um vídeo um pouco mais extenso. Mas acredito que o conteúdo foi passado. Por hoje é isso, o conteúdo. Espero que tenham gostado. Como eu disse para vocês, semana passada não deu para postar nenhum vídeo porque eu estava cobrindo uma festa com produção de vídeo, então isso toma muito tempo. Então, o vídeo de hoje é isso, foi apenas para demonstrar esse protocolo SPI via software. Se gostou, curta, comente, compartilhe, dê sugestões aí nos comentários e não se esqueça, inscreva-se no canal, que nos 100 inscritos eu pretendo fazer um vídeo de um conteúdo que todo mundo já produz, mas de uma forma totalmente diferente. Eu acredito que você vai gostar muito e vai ter muita utilidade para o seu projeto. Então, curta, comente, compartilhe e é isso.